nome de Jesus. E quem crer diz, levante a sua Bíblia e diga assim: esta é a minha Bíblia, ela é a palavra de Deus. Eu agora serei ensinado nesse livro. A minha mente está alerta, meu coração está aberto, e eu jamais serei o mesmo, pelo poder transformador da palavra de Deus. Amém? Levanta, mas pode sentar. Sentando, mas no espírito se levantando, porque Deus quer falar contigo. Fala com a pessoa do seu lado assim: levanta, porque Deus quer falar contigo. Deus não fala, não direciona pessoas prostradas, pessoas caídas, pessoas murmurentas, resmungonas, reclamonas, queixosas da vida, ó céus, ó mar, ó terra, ó lua, por que isso acontece comigo? Por que eu não nasci em outro país? Por que isso, por que aquilo? Por que fizeram isso comigo? Por que minha vida está assim? Por que eu já fiz de tudo e não consigo sair disso? Por que esses problemas na minha vida? Por que isso acontece comigo? E isso vai prostrando você, isso vai murchando a sua fé, vai tirando o seu ânimo, pessoas vão desanimando, elas vivem uma vida desanimadas, o inimigo lança dardos nas nossas vidas, ataques, e muitas pessoas recebem esses ataques e não têm sabedoria para lidar com tudo que está acontecendo, e isso vai abatendo o espírito, abatendo a alma, abatendo o ânimo da pessoa, e a pessoa se encontra desanimada. E é fato que muitas vezes existem coisas que nos acontecem que só a graça de Deus. São situações que vêm realmente para nos desanimar, porque às vezes nós estamos investindo para ver as coisas melhorarem, mas muitas vezes as coisas estão piorando. Muitas vezes as coisas acontecem de uma maneira que nós não entendemos. Parece que depois que nós nos tornamos cristãos, é que as coisas ficaram mais difíceis. Parece. Às vezes parece na nossa vida que quando você se dispôs para a batalha, ou se dispôs para avançar no reino, é que as coisas se tornaram mais complicadas, ou que situações mais difíceis aconteceram. Parece, e muitas vezes acontece dessa forma. As batalhas se intensificam, às vezes é no caminho da obediência que o coração de Faraó se endurece. Deus deu uma ordem a Moisés, e Moisés foi falar com Faraó, e depois que ele fala com Faraó, Faraó se endurece. Então é no processo de obedecer a Deus, é de cumprir o que Deus tem para fazer nas nossas vidas, que as coisas se dificultam, que a fornalha se torna mais quente, que as coisas ficam até às vezes mais difíceis, mas eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que aqueles que se dispuseram uma vez a andar com Deus, todos que seguem a Cristo piamente, padecerão perseguições, passarão pelas fornalhas, serão forjados e treinados pelo seu Deus, pois a Bíblia diz: irmãos, tenham por motivo de grande alegria o passar por provações, porque essas provações estão fortalecendo a sua fé, está desenvolvendo em você um caráter, uma perseverança, para que você esteja firme até a volta de Jesus. Quantos podem dizer glória a Deus? Quantos podem agradecer a Ele? Então, quando nós estamos servindo ao Senhor, muitas vezes, antes das coisas melhorarem, as coisas pioram. Jesus, eu não estou enxergando nada, parece que eu não tenho direção na minha vida. Jesus, eu quero ver, eu quero enxergar. E Jesus escarra, joga um cuspe na terra, faz um barro, uma lama, e taca lama com barro no olho da pessoa. Não sei se você já teve terra dentro do seu olho. Quanto mais lama ou barro, aquilo dói, aquilo arde, aquilo incomoda. Mas depois, aquele cego voltou a enxergar. Porque muitas vezes, antes das coisas melhorarem, as coisas pioram. Antes de vir um alívio da cura, vem uma dor, vem um incômodo, vem uma dificuldade. E a gente, se você não entender o processo que Deus está agindo na sua vida, são nesses momentos, ou nessas fases que Deus está trabalhando para melhorar você, que a pessoa se prostra, que a pessoa se abate, a pessoa deixa de orar, a pessoa deixa de ler a Bíblia. Pastor, não estou entendendo nada, parece que agora que eu me prontifiquei a orar, agora que eu estou lendo a Bíblia, então tem pessoas que dizem, é melhor então eu descansar, é melhor então deixar tudo isso, porque tanto faz como tanto fez. Essa pessoa está prostrada, essa pessoa está caída. E obviamente ela não vai ouvir a voz, não vai ouvir a direção de Deus. Ela vai viver uma vida onde o inimigo está cada vez ganhando mais terreno. Não quero
tratar sobre questão de salvação. Se essa pessoa não tiver cuidado, possa ser que lá no final da vida ela pode até ter uma surpresa. O inimigo prepara uma armadilha, essa pessoa não suporte o que vem na frente, porque você precisa se fortalecer e se levantar para que Deus possa falar contigo. Fala mais uma vez para a pessoa do seu lado. Levanta, que Deus quer falar contigo. O levantar aqui não é um levantar físico, mas uma postura espiritual diante de Deus. Deus não fala com prostrados, Deus não fala com caídos, Deus não fala com pessoas se sentindo o pior de todos, pessoas afastadas da presença de Deus, desacreditadas, pessoas que não usam a fé ou não creem nas promessas que Deus tem para a sua vida. As pessoas que estão vivendo com o conformismo, com a conformidade, estão aceitando tudo como estar aí, a forma como o mundo está trazendo para nós e para nossos filhos a maneira como devemos viver. E se você se conformar, se você sentar em um sofá na frente de uma TV e você se conformar com esse mundo, se você viver essa vida prostrada, não se posicionar, Deus não vai falar com você claramente. Deus não vai trazer direções para a sua vida. Mas a palavra de Deus nos convida, em Romanos capítulo 12, a não se conformar com esse mundo, a não tomar a forma desse mundo, a não aceitar as coisas como elas estão aí, especialmente aquilo que o mundo tem tentado trazer para as nossas vidas, aquilo que o mundo tem tentado ensinar a todo custo para os nossos filhos, para as famílias, para os nossos lares, aquilo que o mundo tem tentado, as escolas, os livros, a ciência, a mídia, tem tentado deformar a palavra de Deus. Nós sabemos que o objetivo de Satanás é distorcer a palavra de Deus. Eva, Deus falou para você, assim foi a proposta de Satanás, usando a serpente. Deus não disse que você pode comer de todas as frutas que tem no jardim? E Eva respondeu, sim, eu posso comer de todos os frutos que tem no jardim, mas daquela fruta ali eu não posso comer, senão eu morrerei. Aí vem Satanás para enganar Eva. Não, certamente você não morrerá. O que é isso, Eva? Você acha que Deus vai fazer essa maldade contigo? Qual o projeto de Satanás nesse mundo? Distorcer a palavra de Deus, relativizar a palavra de Deus, fazer com que o crente comece a pensar, não, não é bem assim. Os tempos mudaram. A Bíblia precisa ser atualizada, como alguns políticos tentam lançar propostas no governo, já falaram sobre isso, até aqui no Brasil já se falaram. Se fala em outros países aqui no Brasil. A Bíblia precisa ser atualizada. As coisas não são bem assim. E eu oro em nome de Jesus, pela graça de Deus, para que aqui nessa igreja não se ache nenhum crente ou nenhum irmão que tem esse tipo de pensamento maligno na sua mente. Porque esse pensamento vem do inferno, ele é diabólico. Satanás, ele vem para distorcer a palavra de Deus. É fazer com que a palavra ela fique parecida com a verdade, mas sem ser verdade. Porque Satanás, se possível, ele se disfarça até de anjo de luz. Se faz de uma pessoa boa, de uma pessoa intelectual, de uma pessoa rica, de uma pessoa próspera, de uma pessoa bem-sucedida, que tem um conselho para você para dizer, não, não é bem assim. Como é que é assim? Você está aí, crente, fiel, dizimista, e está vivendo essa vida miserável. Eu não sou dizimista, eu não dou dinheiro para a igreja, para pastor, para ladrão, todo mundo é ladrão, e talvez venha com essas palavras ofensivas, e ele diga, olha como é que está a minha vida. E a vida dessa pessoa, aparentemente, você olha uma coisa linda, a pessoa está com um carro do ano, a pessoa está aparentemente prosperando, porque Satanás ele vem com o engano. Ele não te mostra o pacote por inteiro, ele não mostra o que estará acontecendo por trás. Mas eu quero declarar sobre a sua vida que nós não vamos nos conformar, nem tomar essa forma deste mundo. E nem permitir o engano entrar na nossa mente, mas vamos nos levantar e nos posicionar para ouvir Deus falar conosco através da nossa palavra, da sua palavra. Amém? Levante a sua mão e diga assim, tudo que Deus, mais alto, tudo que Deus tem para mim e para minha família, na sua palavra, eu recebo. Você precisa se apegar firmemente à palavra de Deus. Você precisa estar cheio da palavra, se alimentando com a palavra, não se conformando com esse mundo, mas entendendo o que Deus tem para você e para a sua vida. Porque o diabo vai vir com essas propostas de distorcer, de enganar. E onde que Satanás habita? Onde que ele se esconde? Como é que ele age? Satanás está nesse mundo, como Jesus disse, pois o diabo, Satanás, ele já jaz nesse mundo. A sua habitação é esse mundo, o seu sistema político, sistema econômico, sistema midiático, tudo que você vê em volta, o dedo dele está por trás. Sistema político, é óbvio que Deus tem levantado a igreja e tem levantado pessoas, mas ao longo dos anos,
O inimigo também roubou da igreja essa sensibilidade de entender que nós que somos igreja devemos nos elevar nesses lugares também. Deus quer cristãos cheios do Espírito Santo e da palavra dele na política, para fazer a diferença lá. Sim ou não? Amém? Deus quer cristãos cheios do Espírito Santo na TV, fazendo bons filmes, como pastor Philip Murdoch e nosso amigo aqui da empresa 360, no Rio de Janeiro, que é outro amigo, Igor Siqueira, tem trabalhado para trazer filmes cristãos para o Brasil. Tem chegado filmes cada vez melhores. A Forja, Corajosos, qual mais? Tantos casamentos aí. Desafiando Gigantes, qual mais? Quarto de Guerra. Filmes que começaram em uma igreja batista nos Estados Unidos. Porque Deus quer crente nas artes e no cinema? Amém, igreja? Cadê a minha convicção? Deus quer crente lá no cinema? Sim, irmão. Senão vão ficar ensinando. Olha como é que Hollywood tem se empenhado. Hollywood tem se dedicado a ensinar, a distorcer a Bíblia. E desmonetizar e tirar as pessoas que querem ensinar a verdade. Atores que se posicionaram para fazer filmes cristãos, eles são banidos, não fazem mais filmes. O exemplo deles é o Mel Gibson, que fez o filme A Paixão de Cristo, foi desmonetizado. Mel Gibson que botou muita grana para comprar esse filme que já havia sido produzido, esse filme que saiu recentemente, que fala sobre pedofilia, sobre a rede de tráfico mundial usando político. Como é que chama o filme? Som da Liberdade. Esse filme já existia, mas foi comprado. Eu não quero dizer quem comprou esse filme, alguém muito conhecido que a gente admira e deixa entrar na nossa casa, e esse filme estava engavetado para não ir para a mídia. Não, a gente não quer tocar nesse assunto, porque ele sabe que isso vai envolver pessoas importantes que estão aí no nosso governo e na televisão, mas estão envolvidos por trás dessas coisas. Mas ele comprou, investiu e colocou esse filme Som da Liberdade, denunciando coisas que estão erradas. Então Deus quer cristãos na política, nas artes. Deus quer empresários bem-sucedidos, que não fazem negócios errados, que não se vendem ao pecado, que não entram em corrupção. Ah, pastor, mas não é possível no Brasil. É possível sim. Um dos maiores empresários e exemplos nesse país cristão e o maior investidor de missões que eu conheço, seu Antônio, da Forte Leve. Você roda qualquer lugar, você pode sair aqui do bairro, você vai ver as caixinhas azuis em cima da nossa casa. Forte Leve, as caixas d'água. Está no Brasil inteiro. Fora tubos e conexões, que ele já está passando a tubos e conexões Tigre. Os canos que eles vendem, tudo tem versículo evangélico nas casas de matéria de construção. Seu Antônio, cristão. Milhões de reais por mês investido na obra missionária, tudo aqui no nosso sertão. Deus quer empresários e homens bem-sucedidos nos negócios? Sim ou não, igreja? Mas o diabo ele vem para distorcer a verdade, a realidade, e a gente não se posiciona para aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Eu não sei o que Deus tem para você, ou para a sua vida, ou para os seus filhos, mas eu quero declarar sobre a sua vida: você vai treinar a sua criança no caminho que ela deve seguir. E se o seu filho tem um chamado para ser um médico, ele vai ser um médico cheio do Espírito Santo de Deus. Ele vai fazer a cirurgia como o melhor cirurgião, mas o Espírito Santo vai conduzir a vida deles. E se sua filha tem um chamado para ser advogada, ela será uma advogada, ela será uma juíza, irá trazer a justiça do reino de Deus nessa terra, em cada caso que chegar às mãos dela. E se ele for um policial, se ele for um militar, se ele for um empresário, se ele for um político, se ele for do mundo das artes, ele será um instrumento para a glória de Deus, com a sua ajuda e com o seu apoio. Quantos creem, digam glória a Deus? Mas Deus pede para que você se posicione para que Ele possa falar contigo. Levante, porque eu quero falar contigo. Deus não fala com prostrados, com caídos, com desanimados. Pessoas que dizem não tem mais jeito, porque a Bíblia diz o mundo jaz no maligno, então vai ficar desse jeito mesmo. Então não tenho mais o que fazer, eu não posso fazer nada com a minha vida, com a minha família. Não, você é um instrumento de Deus, e a mesma coisa que Deus falou com Ezequiel, Ele está falando contigo nessa noite. Se levante, porque eu quero usar você na área que eu tenho um propósito na sua vida. Amém? Eu quero fazer declarações, são declarações bíblicas, você vai fazer declarações sobre a sua vida mesmo. Levante a sua mão direita e fale assim comigo: o meu Deus me criou com um propósito. E eu quero me posicionar para entender e viver esse propósito na minha vida. Miles Monroe, um dos maiores pregadores que já existiram na atualidade. Admiro demais os seus livros. Tudo que você encontrar desse cara, leia. Dr. Miles Monroe, foi das Bahamas. Ele costuma dizer: o maior desastre da vida, a maior derrota da vida e tragédia da vida não é a morte, mas uma vida sem propósitos. A pessoa vive sem ter um propósito, sem ter uma direção. Por que eu estou aqui? O que é que está acontecendo da minha vida? De onde que eu venho, para onde eu vou? Eu quero declarar na sua vida: você nasceu com um propósito. E Deus está falando com você: se posicione
porque eu quero falar contigo. E tudo que nós temos como moeda de troca para nos posicionar é a fé. Deus chama para que você viva a fé e creia nas promessas que Deus tem para a sua vida. Deus quer cumprir as promessas dele na sua vida nesse ano de 2025. 2025, o ano do cumprimento das promessas. E você precisa se alimentar. Como que você se alimenta? Enchendo da palavra de Deus. Lendo a Bíblia. Se colocando diante de Deus através da leitura da palavra. Se alimentando através das Escrituras, você está fortalecendo a sua fé. Por isso que Deus falou para Josué, para ele cumprir um propósito na vida dele. Para que Josué, aquele jovem que estava substituindo Moisés, depois da morte de Moisés, Deus falou para Josué, não temas porque eu sou contigo. Levanta-te e põe de pé. Olha o levanta, porque Josué estava abatido. Um homem poderoso, um homem treinado por um grande líder chamado Moisés, um homem com uma grande missão diante dele. Estava agora desanimado e abatido porque havia perdido o seu grande líder. Havia perdido a sua grande referência aqui na terra. Moisés, talvez um pai espiritual, um pai na fé para ele, um amigo, e ele estava prostrado, abatido, chorando, talvez orando, pedindo a direção a Deus, o que é que vai ser da minha vida, o que será de mim, mas Deus, mas eu não posso, eu nunca vou ser igual a Moisés, eu não tenho a capacidade que ele tinha, mas Deus, eu não tenho a experiência, eu sou apenas um jovem, e talvez ele estava ali, falando diante de Deus, se derramando diante de Deus, e Deus falou para ele, levanta e cruza esse Jordão, tu e esse povo, porque eu vou fazer vocês adentrarem na terra prometida. Levanta e te coloca de pé. E Josué, capítulo 1, versículo 8, ele diz, medita nesse livro de dia e de noite, e você será bem sucedido por onde quer que você andar. Fala comigo assim, a palavra de Deus, mais alto, a palavra de Deus me fará ser bem sucedido. Amém, igreja? Só tem um caminho, e essa é a postura que você tem que ter. Você deve se posicionar para que Deus possa falar com você. Você precisa crer na palavra de Deus e no que Deus tem para você. Você precisa crer que você é filho de Deus. Você precisa crer que existe promessa de Deus para a sua vida específica. Você precisa crer que Deus quer fazer milagres na sua vida e na sua casa e na sua família. Você precisa crer que Deus quer fazer algo poderoso na sua vida. Ainda esse ano, coisas poderosas vão acontecer na sua vida. Pelo menos 2 pessoas aqui acreditam. Você precisa crer que Deus vai fazer coisas maravilhosas. Tem uma frase que ela não é bíblica, mas é de um homem muito conhecido, o inventor dos carros Ford, o Henry Ford. Ele falou algo muito interessante. O Henry Ford disse assim, se você acredita que é capaz, ou você acredita que não é capaz, você está certo. A pessoa que acredita que ela é capaz, ela está certa, ela vai conseguir. Mas a pessoa que também acredita que não vai dar certo, que ela não é capaz, ela também está certa, ela não vai conseguir. Porque tudo depende da sua postura. E eu pergunto para a amada igreja Gera Vida, quantos creem de que é possível? Quantos creem que no Senhor nós faremos proezas? Fala comigo assim, para Deus, nada é impossível. O que você quer colocar diante dele nessa noite? Se posicione para receber o que Deus tem para a sua vida. Porque Deus quer fazer algo maravilhoso na sua vida. Aconteceu certa vez em uma cidade da Inglaterra. A Inglaterra é bem frio, é um país muito frio. E tinha um diácono naquela igreja da Inglaterra, eu não lembro a cidade anotei aqui, Rochester, na Inglaterra. E ele estava preparando, ele era o porteiro, o diácono que tinha a chave para abrir a igreja, ele abria o portão. Mas pouco tempo antes do culto começou uma nevasca, neva muito, na Inglaterra, inverno, uma nevasca tão terrível, sabe aquela nevasca? Aqui não tem nevasca, mas tem chuva que alaga o portão e a gente não consegue vir para o culto. Aí, pastor Alfeu manda mensagem a alguém no culto, não vai ter culto porque alagou tudo no Campo Limpo e ninguém vem. Mas eu acho que nós vamos pedir, pastor, para a gente comprar uma lanchazinha, um barquinho, um caiaque. Para quem quiser vir de caiaque, vai vir de caiaque. E essa nevasca, fechou o tempo de nevasca e não tinha como ter culto. Mas o diácono, ele falou, eu vou abrir a igreja assim mesmo. Veio uma fé dentro do coração dele, ele foi com muita dificuldade e chegou à igreja com muita dificuldade. E com muita dificuldade ele abriu a igreja e preparou, não veio quase ninguém, não veio pastor, não veio pregador, não veio ninguém. Quem teve que entregar a mensagem? O diácono. O diácono não pregava, não tinha preparado mensagem nenhuma, não sabia pregar, mas ele abriu a Bíblia e ele foi ler somente um versículo de Isaías que diz,
olhai para mim e sede salvos. Falou sobre isso, pregou sobre olhai para mim e sede salvos. Ele lê esse versículo de Isaías e ficou pregando. E essa palavra veio como uma flecha no coração de um jovem que estava lá, que tinha 13 anos de idade. Esse menino de 13 anos de idade ouviu essa pregação e aceitou Jesus e se converteu. Glória a Deus! Esse menino, aos 13 anos de idade, começou a estudar, tão apaixonado por Jesus, que aos 16 anos de idade, esse menino já estava pregando. Era um grande pregador, 16 anos. Aos 17 anos de idade, ele já era pastor, já estava pastoreando. E ele começou e se tornou um pregador tão conhecido e tão mundialmente famoso que ele passou a ser conhecido como o príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, um dos maiores pregadores que já existiu. Veio de uma mensagem de um diácono que não tinha preparado a mensagem. No dia que a igreja devia estar fechada, ele se converteu. Sabe por quê? Ele se posicionou para Deus falar com ele. O diácono não desistiu. Ele não se prostrou, ele não recuou. Mas ele se posicionou e Deus trouxe uma grande mensagem naquele dia. Fala para a pessoa do seu lado, levanta, porque Deus quer falar contigo. Porque às vezes tudo que a gente quer fazer é não dar, eu vou desistir, eu não consigo. E eu quero trazer algo poderoso para a sua vida que você pode talvez estar dizendo, mas pastor, mas eu não sei pregar o evangelho, eu não sei, não tenho estudo, eu não tenho capacitação. Eu quero dizer algo baseado nessa história. Não importa quem está pregando, mas o que está sendo pregado. Deus usou uma mula para falar com Balaão. Você não converte ninguém, mas você tem que abrir a sua boca e falar do amor de Jesus para as pessoas. Você deve colocar as suas mãos e orar por uma pessoa que está enferma. Você deve fazer uma visita, se levantar e se posicionar para fazer uma boa ação no seu bairro com o seu vizinho. Você deve fazer a diferença lá na sua empresa, no seu trabalho. Você deve perguntar educadamente se eles aceitam uma oração e ore por eles. Ah, fiquei sabendo que fulana de tal, minha colega de trabalho, ela é envolvida com tanta coisa errada, mas ela está lá, ela está com uma doença e os médicos deram poucos dias para ela. Mas eu não gosto dela porque ela é assim, porque ela é assada. Você vai perguntar à família ou alguém se você pode ir lá na casa dela orar por ela. Se levante e se posicione porque Deus quer usar você. Deus quer fazer uma grande obra na sua vida. Ah, eu não gosto de algumas pessoas, eu não gosto de fazer isso, eu não me sinto bem. Peça para Deus lhe dar forças e coragem para que você possa se posicionar para o que Deus quer fazer na sua vida. E no versículo 3, eu vou pedir a Bia para colocar novamente o texto que a gente leu, Ezequiel, capítulo 1, versículo de número 3. Ezequiel, capítulo 1, versículo 3. Vou pedir a igreja para contar quantos minutos vai sair o versículo no telão. Ezequiel, capítulo 1, versículo 3. Ezequiel, capítulo 1, verso 3. E a palavra do Senhor veio ao sacerdote Ezequiel. Desculpa, Ezequiel, capítulo 2, versículo 3. Eu falei errado, desculpa, gente. Ezequiel, capítulo 2, versículo 3. E ele disse, Deus disse, filho do homem, falando para Ezequiel, vou enviar você aos israelitas. Amém? Deixa esse verso, por favor, aí no telão. A palavra veio dizendo o seguinte, vou enviar você aos israelitas. Fala comigo assim, propósito. Deus não irá revelar para você e nem te enviar para lugar nenhum se você estiver prostrado, se você estiver caído, se você estiver entregue os pontos e não crer no que Deus tem para fazer na sua vida. Somente depois que Ezequiel se posicionou, uma postura diante de Deus, se posicionou para ouvir Deus. Pastor, como que eu posso me posicionar, colocar de pé? Se posicione primeiro afirmando a Deus, lendo para Deus, qual perto Deus vai fazer alguma missão aqui, pregar uma mensagem na vida dela. Amém? E Deus é poderoso para fazer isso. Postura. Provérbios. Os propósitos do coração do homem são águas, mas quem tem... Deixa esse versículo aí do telão, por favor.
Os propósitos de Deus para a sua vida não é fácil você saber. São águas profundas. Ou você nunca parou se perguntando, Deus, qual o meu propósito de vida? Deus, o que é que eu estou fazendo aqui nessa terra? Senhor, será que eu sirvo para alguma coisa? O que é que o Senhor tem comigo? Seja sincero, quantos aqui já fizeram essa pergunta? Levante a sua mão. Quantos gostariam de saber realmente qual é o seu propósito de vida? Levante a mão. Todos nós nascemos para cumprir um propósito. E eu digo para você, o homem e a mulher que não encontram o seu propósito está vivendo essa tragédia de não ter uma vida com propósito. Inclusive, quero aconselhar um livro fantástico, Vida com Propósito, do Rick Warren. Fantástico esse livro. O Rick Warren é um pastor lá da Califórnia que vendeu 65 milhões de cópias. Recorde de venda de um livro só. Porque todo mundo está em busca, está atrás de descobrir qual é o seu propósito. Porque o propósito do coração de homem são águas profundas. Nem todo mundo consegue descobrir. 80% das pessoas dentro das igrejas evangélicas vão para o céu, aceitam Jesus, mas passam uma vida pela terra sem descobrir qual é o seu propósito. Poucas pessoas descobrem qual é o seu propósito. Propósito de vida pelo qual você foi criado. Vou explicar mais ou menos para você como se fosse o seguinte. Você acordar de manhã, você sair para ir a um lugar, você tem que trabalhar. Você vai trabalhar porque você tem que trabalhar. Você vai trabalhar porque a culpa foi de Adão e Eva. Por causa do pecado que entrou, a terra foi amaldiçoada, você agora tem que do suor comer o pão. Por isso que você vai trabalhar. Mas você vai alegre? Não, você queria ficar em casa, você queria ficar dormindo. Você vai porque você tem que trabalhar. O que é propósito? O propósito é aquilo que faz você acordar às 5 da manhã e você faz com prazer. E se você não tivesse grana, você paga por aquilo, você faria do mesmo jeito porque você ama aquilo. Isso é propósito. Pastor, o senhor está dizendo que eu tenho que deixar de trabalhar? Não, nós temos que trabalhar porque nós temos a fatura no final do mês. Você tem que se manter e tem que cumprir um mandamento bíblico. Porque você pecou, Adão, agora comerás do suor do teu rosto. Temos que trabalhar. Mas como que eu descubro o meu propósito? É aquilo que você faz, onde você se encontra, você tem paixão por fazer aquilo. Quem está me entendendo, diga amém. Você vai pegar o dom que Deus te deu. Em outras palavras, é o dom e o talento que Deus te deu para servir as pessoas que estão na sua volta. Isso é encontrar um propósito de vida. E a maioria das pessoas vivem sem encontrar qual é o seu propósito. Então, se você perguntar, irmãos, a pessoa que está no mundo das drogas ou que está dormindo nas ruas, elas estão tentando saber qual é o propósito de vida dela. Se você for lá agora no Carnaval de Salvador, 2 milhões de pessoas, não sei quantas pessoas nas ruas, se drogando e vivendo uma vida louca atrás de um trio elétrico. Elas estão tentando descobrir qual é o propósito da vida delas. E talvez aquela festa de 5 dias para tentar esquecer um pouquinho da vida vazia e a tristeza que elas têm. Se você pegar até os milionários, aqueles que já são famosos, atores, atrizes, cantores, pessoas ricas e famosas, mas sem Deus, elas também estão tentando descobrir qual é o seu propósito. Do mais simples ao mais alto, do menor ao maior, grande e pequeno. Todos estão tentando encontrar qual é o seu propósito. E como que nós ouvimos o nosso propósito? Como Deus falou a Ezequiel, eu irei te enviar, irei enviar você. Fala comigo assim, a missão veio quando Ezequiel se posicionou. Se você se posicionar diante de Deus, Deus vai revelar qual é o propósito que Ele tem com você. Porque o propósito do coração do homem são águas profundas. E a gente precisa descobrir em Deus, em oração, qual o propósito de Deus para as nossas vidas. Posso ouvir um amém? Se você se posicionar, fala para a pessoa do seu lado, fica de pé, que Deus quer falar contigo. Então se posicione para ouvir o propósito, busque diante de Deus o seu propósito, e quando você encontrar o que Deus tem para a sua vida, viva o seu propósito, trabalhe pelo seu propósito, se prepare para cumprir um propósito. Incentive pessoas a cumprir o propósito de Deus na vida dela e viva o propósito, o sonho que Deus tem para a vida dessa pessoa. Agora, eu quero perguntar para você, o que é que talvez tenha abatido você ou impedido você de se levantar para ouvir o que Deus tem para você? O que tem feito você andar uma vida talvez prostrado sem ouvir Deus? É o pecado? Se for pecado, livre-se do pecado o mais rápido possível.
Confesse para Deus o que você tem feito diante dele, que você quer deixar esse pecado, e fala: Deus, eu quero viver uma vida com propósito, me mostra. O que tem feito você viver uma vida sem propósito? É talvez a falta de leitura da palavra, de buscar a Deus, talvez a surdez espiritual, talvez eu não tenho tempo para ouvir o que Deus tem para a minha vida. Mas eu quero dizer para você, meu querido, o propósito no coração do homem são águas profundas. E se é profundo, você não encontra no raso. Você não sai andando aí pelas ruas em um campo de terra e você chuta uma pedrinha e encontrou uma pepita de ouro. Não, para você encontrar uma pepita de ouro, você vai ter que cavar. Vai ter que ir no fundo. O propósito no coração do homem são águas profundas. O homem sábio, a mulher sábia de entendimento, você vai buscar e você vai entender o que Deus tem para você. Você não vai encontrar no raso, você não vai encontrar na superfície. Porque o propósito são águas profundas. E nós temos que entender o propósito de Deus nas nossas vidas. Amém? E nós não podemos ter dificuldades e nem podemos ter desculpas. Por falar no príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, mais uma história da vida dele para a gente finalizar. Sobre um homem que viveu uma vida com propósito. Apesar de situações que batiam na sua porta todos os dias para fazer ele ficar prostrado. Para fazer ele desistir do propósito dele, mas ele não desistiu. Um homem que ficou mundialmente, até hoje é conhecido, viveu no século passado. Faleceu em 1800, eu acho que 1890 e alguma coisa. Já quase no ano 1900. Charles Spurgeon, conhecido como o príncipe dos pregadores. Ele tinha situações na sua vida para, talvez, não cumprir o propósito de Deus na vida dele. Porque o Charles Spurgeon, ele era um homem que, ele tinha muitas enfermidades. Era considerado o príncipe dos pregadores. Ele tinha uma doença crônica e mobilidade reduzida. Após o nascimento... Estou lendo aqui errado, desculpa. Eu anotei aqui algumas coisas que eu quero ler sobre a vida desse grande pregador. Ele sofria de uma doença que chamava gota. Uma doença inflamatória dolorosa que afeta as articulações, causando crises severas de dor e inchaço. Ele teve episódios recorrentes que muitas vezes o deixava incapacitado. Esse era o príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon. Ele também tinha um problema de reumatismo, condição que causava dor e rigidez nas articulações e músculos. Ele também tinha problemas renais e doença de Bright, uma inflamação dos rins que pode levar a inchaço, fadiga e complicações graves. E o Spurgeon também sofria de depressão. Embora a depressão não seja uma doença física, mas a depressão veio por conta de todas essas doenças físicas, impedia ele de cumprir, talvez, de fazer mais para a obra de Deus. Aquilo deixava ele muito abatido. Embora não seja essa doença física, mas ele estava ligado ao seu estado de saúde. E esses problemas levavam o Spurgeon muitas vezes a parar o ministério, e passava meses onde ele saía da Inglaterra, ia para um lugar na França para se tratar, e depois ele voltava para o ministério. E a esposa dele? A esposa dele também, chamada Susana Spurgeon, também era uma guerreira do seu lado. Ela cumpriu o ministério ao lado do Spurgeon, a Susana Spurgeon. Mas ela também tinha doenças que ela ficava de cama. Ela não conseguia nem se levantar. Ela sofria uma doença crônica de mobilidade reduzida. Após o nascimento dos seus filhos gêmeos, ela começou a sofrer uma condição debilitante que a deixou completamente incapacitada. Alguns historiadores acreditam que poderia ter sido uma forma de fibromialgia ou problemas degenerativos na coluna. Ela ficava de cama, ela quase não conseguia, mas ela tinha um ministério. E sabe o que ela fazia, mesmo sem poder fazer muito? Naquela época, toda vez que o Spurgeon, seu esposo, pregava, ela anotava tudo, depois ela mandava imprimir numa gráfica e fazia panfletos e espalhava aquilo para que pessoas pudessem ouvir a pregação de Spurgeon. Ela já era um youtuber daquela época sem saber. Em cima de uma cama, sentindo dores, o esposo com muitas dores, com muitas dificuldades, e fizeram a obra de Deus. Ela também tinha dores constantes e fraqueza. Ela enfrentava doenças graves, fadiga, que o impedia de acompanhar o seu marido nas suas viagens ministeriais. Susana Spurgeon teve uma vida também muito difícil. E ela também teve problemas de uma cirurgia mal sucedida. Em determinado momento ela passou por essa cirurgia e não conseguiu ser curada, e ela vivia com todas essas dificuldades. Mas mesmo assim ela criou um ministério chamado um fundo
do livro para pastores, onde ela pegava muito material do Spurgeon e fazia artigos, e ela coletava livros e doava livros para ajudar pastores. Ela cumpriu um chamado e um propósito de Deus na vida dela. Ela veio a falecer 11 anos depois de seu marido. Spurgeon faleceu em 1897, parece, e ela em 1903, 11 anos depois. Mas ela cumpriu um chamado e um propósito de Deus na vida dele. E o Charles Spurgeon, para cumprir o seu chamado, ele certa vez se prontificou a abrir uma grande igreja, porque ele era um pregador de multidões. E ele queria abrir uma igreja que era algo absurdo. Ele quis abrir uma igreja para 5.000 pessoas. Naquela época era uma loucura você ter um lugar, um templo para 5.000 pessoas. Era algo que ninguém acreditava. E quando Deus colocou no coração daquele pregador, daquele pastor, com todas essas dificuldades, para cumprir um propósito de abrir aquela igreja, ele tinha 30 pessoas na sua equipe de liderança. Quantas pessoas ele tinha na equipe? Quantas pessoas? Quando ele compartilhou o sonho de abrir uma igreja para 5.000 pessoas, dos 30 líderes que acompanhavam Spurgeon, o príncipe dos pregadores, 27 o abandonaram e não acreditaram nesse projeto. Ele só ficou com 3 pessoas que acreditaram no que Deus tinha falado para ele. Dos 30 só ficaram 3. O Spurgeon seguiu em frente com a sua esposa enferma, ele enfermo, mas sendo o príncipe dos pregadores, sendo um pastor, cumprindo o seu chamado, cumprindo o propósito de Deus na vida dele. Porque quem vive com propósito está acima das doenças, das dificuldades, das dores ou dos problemas, porque a pessoa está posicionada para cumprir o que Deus chamou ela para fazer. Spurgeon finalmente conseguiu construir aquela igreja, inaugurou a igreja para 5.000 pessoas, e não só 5.000 pessoas, mas por domingo, 12.000 pessoas ouviam a pregação da palavra de Deus por domingo na igreja do pastor Spurgeon. Fala comigo assim: uma vida com propósito, apesar de tantas coisas. Será que esse casal tinha motivo suficiente para desistir? Será que eles tinham condições de cumprir o ministério? Com tanta dor, com tanta doença? Dores crônicas no corpo. E por que pregadores que pregavam que Jesus é bom, que Jesus cura, que cura os outros, talvez nos perguntar: por que Jesus não me cura? Porque ele cria na graça de Deus, que Deus é poderoso para fazer como Ele quer, e que se Ele me curar ou Ele fizer a obra, Ele é Deus; se não fizer, Ele continua sendo Deus. E talvez você esteja reclamando ou esteja se queixando que você não pode cumprir o que Deus tem na sua vida, por isso ou por aquilo. Mas eu quero dizer que quando você se levanta, Deus irá falar contigo para cumprir um propósito. Se coloque de pé nessa hora. Pai, eu quero orar por toda a igreja. Eu quero orar pelos meus amigos e irmãos, por talvez alguém que esteja ouvindo essa mensagem em casa ou através dessa transmissão. Pai, se existe alguém prostrado ou caído, talvez por uma doença, talvez por uma dor física, uma doença crônica, talvez por uma enfermidade, Pai, talvez uma pessoa caída, prostrada ou desanimada por causa do emprego, por causa da falta de um emprego, ou tal dificuldade financeira, por causa de problemas familiares, talvez um problema com o esposo, com a esposa, um problema com o filho ou com a filha, eu não sei. Mas se existe alguém aqui, Deus, talvez caído ou prostrado, eu quero declarar nessa noite uma unção para que o Espírito Santo entre em você e possa te colocar de pé, para que Deus possa falar contigo, para você cumprir um propósito na sua vida. Declare comigo assim, igreja: eu fui criado com um propósito. Declare mais alto: eu tenho um propósito na minha vida, e irei buscar do meu Deus o meu propósito, e ao encontrá-lo, irei cumprir fielmente. Pai, abençoa a tua igreja com paz, abençoa a tua igreja com misericórdia. Eu oro para que cada um deles se coloquem de pé para ouvir a tua voz, se posicionem na oração, na leitura da tua palavra, na preparação, no jejum, na busca, sem dar desculpas, mas para cumprir o que o Senhor tem para fazer na vida de cada um deles. Pois a maior riqueza na vida de um homem e de uma mulher é viver uma vida com propósito, cumprir o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. Eu oro para que todos aqui possam encontrar o seu propósito, em nome de Jesus. Pai, e se existe alguém aqui, Pai, em nome de Jesus, precisando de uma mudança radical, uma transformação na sua vida,
Eu oro para que o Senhor possa agora visitar esse coração e transformar a vida desse homem ou dessa mulher no nome de Jesus. Existe alguém que gostaria de fazer a sua aliança com Jesus nessa noite? Existe alguém que entrega a sua vida para Jesus? Ou que volta para Cristo, renovando a sua aliança com Ele, para que você possa ter uma vida com propósitos a partir de hoje? Se você está aqui nesse lugar, dá um sinal com a sua mão. Talvez você esteja em casa. Você pode tomar essa decisão aí mesmo, onde você estiver, viajando, ouvindo essa mensagem. Se posicionar no seu trabalho. Talvez no volante de um carro dirigindo. Se posicionar e dizer: eu não quero mais essa vida para mim. Eu não quero mais uma vida sem sentido, uma vida sem propósito, uma vida para agradar o inimigo. Mas eu quero viver uma vida que agrade a Deus. Se você crê nisso, diga amém. Levante a sua mão mais uma vez e fale assim: eu irei viver para agradar o meu Deus e cumprir um propósito na minha vida. Vamos declarar o salmo. Fale assim: eu viverei, eu não morrerei. Eu viverei para declarar a glória de Deus na terra dos viventes, nesse ano de 2025 e muitos anos que virão. Se você crê, diga amém. Diga glória a Deus. Fala: Jesus é bom. Amém? Pai, eu quero orar pela tua igreja. Dá-nos uma semana de paz, de vitória. Leva-nos em paz até os nossos lares. Livra-nos, Pai, de toda seta que voa de dia ou de noite. Eu oro para que eles tenham uma semana ouvindo a tua voz e possam estar cada dia mais próximos de ti, mais próximos do propósito que o Senhor tem na vida deles. Ó Pai, nos abençoa, nos guarda, nos livra de todo mal. Visita cada lar, visita cada casa. Que cada um aqui possa viver segundo um propósito que o Senhor tem na vida deles. Pois a tua palavra declara que todas as coisas juntas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Tudo que nos acontece em volta está nos alimentando e nos levando para perto do nosso propósito. E nós te agradecemos em nome de Jesus. Se você crê, diga que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus e as doces consolações do Espírito Santo esteja com a sua vida, com a sua família e todo o povo de Deus na face dessa terra. Quem crê diz, dá um aplauso ao Senhor que Ele merece. Deus te abençoe, dá um abraço à pessoa que está do seu lado. Quarta-feira começa uma campanha nova na igreja